Olá, sou o Takashi, professor de Língua e Cultura Japonesa. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Hiroshima, uma das 47 províncias do Japão e que muitas vezes é lembrado apenas pela triste imagem da bomba atômica que aconteceu no dia 6 de agosto de 1945, lançado pelo governo americano. Mas gostaria de mostrar que a cidade de Hiroshima, a província de Hiroshima como um todo, possui uma cultura e uma gastronomia muito incrível que vale a pena conhecer. Então vamos lá falar um pouquinho sobre a história, obviamente, falar da história da bomba atômica, sobre o que tem sido hoje para não esquecer sobre essa tragédia da humanidade. Falarei um pouquinho sobre os pontos turísticos, que inclusive uma delas é o Memorial da Paz, que eu vou falar anteriormente. Falar da culinária, que vai muito além do sushi e sashimi. E por fim, falar um pouquinho da imigração, faz parte da minha história, sou descendente de japonês. Contar um pouquinho da história da imigração de Hiroshima e como ela está conectada com a atualidade. Pois bem, como falei, no dia 6 de 8 de 1945 foi lançado na cidade de Hiroshima a bomba atômica, foi a primeira arma nuclear que foi utilizada em um contexto de guerra, lembrando que o Japão e os Estados Unidos eram países inimigos no contexto da Segunda Guerra Mundial, e no final da guerra, em 1945, foi lançado a bomba atômica em Hiroshima e 3 dias depois foi lançado em Nagasaki. Em Hiroshima houveram 140 mil mortes, isso obviamente não apenas pela morte instantânea, mas também em decorrência das pessoas que ficaram doentes, ou pessoas que ficaram feridas, ou desenvolveram sequelas ao longo do tempo. Então foram 140 mil pessoas. Se for pensar em quantidade de população de cidade do Brasil, equivaleria à população, por exemplo, de Barbacena, Minas Gerais, ou também de Atibaia e de Botucatu, do estado de São Paulo. Então imagina, uma cidade inteira sendo morta por conta de uma arma nuclear. Então foi uma tragédia terrível. Sem contar que na época no Hiroshima habitavam 350 mil habitantes. Ou seja, mais de um terço da população foi dizimada, aniquilada por conta dessa guerra. E o que acontece quando surge, cai a bomba atômica? Primeira coisa, as pessoas que estavam próximos ao local da explosão, elas evaporaram. Muitos lugares sobraram apenas as sombras das pessoas. Como se está batendo a luz aqui em mim, está batendo a sombra aqui, Então as pessoas evaporaram na hora e a única coisa que sobrou da pessoa seria, por exemplo, a sombra, que restou, por exemplo, nas pedras, nos edifícios, E tem vários materiais assim, que restam da época, que está exposto no museu, no Memorial da Paz de Hiroshima. E por conta da radiação e da grande explosão e das poeiras que subiram no local, começa a ter uma chuva negra, uma chuva radioativa. E as pessoas morriam de sede com a questão da bomba atômica, que se sentiam queimados e tudo, e estavam bebendo essa água radioativa, e muitas delas desenvolveram sequelas gravíssimas mais tarde. E existe um mangá. Quando a gente fala em mangá, pensa muito em Naruto, One Piece, ultimamente está muito famoso o tal do Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Elas são ótimas também, mas tem mangás que servem muito além de entretenimento também, servem como uma fonte de cultura. E Game Pés Descalços é um dos mangás que mais impactou a minha vida. O nome do autor é Keiji Nakazawa, ele é de Hiroshima, ele tinha mais ou menos 10 anos, era uma criança quando aconteceu o acidente da bomba atômica. Ele esteve presente na cidade de Hiroshima e é como se fosse uma autobiografia dele, sabe? Ele conta da tragédia, como a família dele se desatou. Ele descreve de maneira muito triste a morte da mãe dele, que aconteceu após alguns anos. No Japão tem o costume de cremar corpos na morte. E o que acontece? As pessoas que foram acometidas pela radiação, muitas delas desenvolveram sintomas que parecem com a osteoporose, os ossos começam a ficar muito frágeis, Isso por conta, tem todo o sentido biológico, envolvendo, enfim, hormônio produzido aqui, na região da paratireoide, tem a ver com o iodo radioativo. Mas, enfim, a grande questão o autor, o Keiji Nakazawa, no momento que foi cremar a mãe, ele, no Japão, se pega os ossos e coloca dentro de um pote para guardar dentro da família. Só que, neste contexto, não sobrou nem osso, sabe? O osso já estava tão debilitado por conta dos efeitos da radiação que nem osso sobrou da mãe dele. E isso é descrito de maneira muito crua e muito triste, Não é uma leitura agradável, não é uma leitura para as crianças lerem, e se divertirem, mas é um retrato muito fiel do outro lado da guerra, como a guerra afetou a vida dos habitantes de Hiroshima. Então, recomendo demais a leitura do Game Pés Descalços.
E isso foi o que aconteceu em 1945, né? E hoje, para não esquecer dessa história, né? Existe o Memorial da Paz de Hiroshima. Existem vários lugares dentro desse parque, né? É um ambiente que tem várias estruturas e vários lugares para lembrar do que acontecido. Gostaria de destacar 3 lugares, né? Primeiro é a Cúpula Genba, segundo é o museu, né? Museu Memorial da Paz de Hiroshima, e por fim, né? o Monumento das Crianças à Paz. Né, primeiro, né, o mais simbólico da ideia de Hiroshima é a cúpula Genbaku. Né? Genbaku significa bomba atômica em japonês. Né? É basicamente uma estrutura que estava logo abaixo, né, do ponto de explosão. E claro, quando aconteceu a explosão, a maioria, né, as pessoas, né, as pessoas se evaporaram, então os edifícios também foram destruídos por conta da ação do vento. Só que como essa cúpula estava bem embaixo, né, do momento do impacto, o impacto, em vez de vir do lado, né, destruindo, né, jogando para fora toda a estrutura, foi de cima para baixo. Então, apesar de ter pegado fogo e ficar tudo destruído, conseguiu se manter uma boa parte da estrutura e ela foi preservada. E quando eu tive a oportunidade de conhecer Hiroshima, né, foi em 2016, o guia turístico, né, da época, ele contou que foi muito polêmico dentro da população de Hiroshima se mantinha essa cúpula ou não. Por quê? Né? Foi um evento, assim, traumático para todos, né? Quem já é casal já está falecido, mas ele falava, né, que todo ano, no dia 6 de agosto, às 8h15 da manhã, ele começava a se passar mal, porque lembrava do trauma da época. Então, imagine só você morando, né, na cidade, ficar no centro de Hiroshima, né, e ver os destroços, né, lembrando dos seus familiares que morreram, lembrando dos seus amigos que morreram, né? Então foi um evento muito triste mesmo, então a população não queria manter. Só que foi decidido, né, manter o local justamente para que não seja esquecido, para que essa história não pode ser esquecida. Ela foi reconhecida como Patrimônio Mundial, né, pela Unesco em 1996, e outro lugar, né, que também recebeu o mesmo reconhecimento foi Auschwitz, né, e são conhecidos como Patrimônio Mundial para relembrar das atrocidades, né, do quão cruel o homem pode ser. Né? Então é um lugar que vale a pena conhecer, né, nem que seja só para ver e ver o destroço. O museu já, né, ela já tem uma carga muito mais pesada. Vários itens, né, vários objetos que sofreram a consequência da radiação, garrafas de vidro que foram derretidas, né, roupas das crianças que estavam utilizadas foram queimadas, né, os destroços das casas, né, sabe, é um horror, né. E tanto é que quando eu fui para Hiroshima em 2016, fevereiro, né, eu fiquei uma semana por lá, então tive a oportunidade de conhecer vários lugares, tirei várias fotos, mas nesse museu eu só tirei a foto quando eu entrei e depois fiquei tão arrasado vendo, né, o que tinha lá dentro que não tirei mais nenhuma foto depois, né. E foi muito simbólico a primeira foto que eu tirei, que estava escrito Mizuo Kudasai, né. Em japonês, isso significa me dê água, por favor. Porque as pessoas que sofreram radiação e estavam queimadas morriam de sede. Né? E muitas delas, né, de tanta sede, se jogavam, né, no rio, que estava próximo ao local da explosão, e acabam morrendo por lá. Então dizem que era uma cena horrorosa, né? Vários corpos, né, boiando sobre o rio que ficava próximo, né, ao local da explosão. Então, esse museu, né, é um lugar que o meu amigo que eu fui uma vez junto, né, ele não quis ir porque sentiu que não era para ele, então de fato não é para todo mundo, mas se vocês tiverem a oportunidade, recomendo demais conhecer, né? Novamente não é uma experiência agradável como a leitura dos Game Pass descalço, mas, né, é uma coisa que nos faz refletir sobre a história da humanidade, né? E por fim, contar um pouquinho, né, sobre o Monumento das Crianças à Paz. É basicamente o monumento de uma menina que possui um origami de tsuru, né? E o que acontece, né? Existe uma menina chamada Sadako Sasaki, ela tinha 2 anos, né, no momento da explosão. E isso é uma coisa que ilustra muito bem como os efeitos da bomba atômica não é uma coisa que apenas no momento, né? Ela saiu ilesa, basicamente, né, da explosão. Ela tomou chuva negra, enfim, mas seguiu saudável até os 12 anos de idade. Ela, inclusive, né, era super atleta, era a menina mais rápida da turma. Só que ela foi diagnosticada com leucemia, né, e falava que ela não teria mais, teria pouquíssimos anos de vida. E na época, né, acreditava-se no hospital que ela estava internada que se você dobrasse, né, 1000 tsurus, né, você conseguiria realizar um desejo. E a população japonesa e o mundo inteiro, sensibilizado com a história, eles começaram a mandar, né, tsurus, né, é um pássaro japonês em origami, né, para ela, para montar, ela pudesse completar os 1000 tsurus. Infelizmente ela não aguentou, né, tem várias fontes que dizem que ela dobrou mais de 1000 tsurus, 1500 tsurus, 2000 tsurus, enfim.
Mas a partir disto, né, o tsuru, o origami tradicional japonês, se tornou um símbolo de paz, né, como um símbolo de resistência contra a guerra e para lembrar o quão triste isso é. Inclusive, Barack Obama, em 2016, ele visitou, né, o Memorial da Paz de Hiroshima, inclusive foi o primeiro presidente americano na sua vigência que visitou o memorial, e ele levou 4 tsurus, né, dobrados com as suas próprias mãos. Né, 2 delas foram entregues às crianças do local e 2 outras estão expostas, né, no museu do Memorial da Paz de Hiroshima. Então, se vocês forem, dê uma olhada, que é muito interessante também. E, pois bem, né, é uma história muito triste, né, que não pode ser esquecida, e espero que quando vocês forem para Hiroshima, né, deem uma olhada e conheçam um pouquinho dessa história. Mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar um pouquinho da história do turismo, lugares que vale a pena conhecer. Hiroshima, e um dos lugares mais lindos do Japão, né, é o tal do Miyajima, especificamente, né, o Grande Torii. Se vocês procurarem esse símbolo aqui no WhatsApp, vocês vão encontrar, né, é um monumento, né, basicamente, é um portal que em japonês se chama Torii. E esse santuário de Tsukushima, né, esse aqui é um símbolo shintoísta, né, que é uma religião japonesa, é o único santuário shintoísta japonês que fica sobre o mar. Não exatamente sobre o mar, né, mas tem tem períodos do dia em que a maré sobe e desce e ela fica sobre o mar, então a vista fica incrível, né, e esse torii é super emblemático, né, do Japão. Então é o santuário de Tsukushima. Miyajima, né, na verdade é o nome popular, digamos assim, como se fosse apelido, e o nome oficial dela é Itsukushima. Só que como, né, o kanji de Miyajima é bem mais fácil que de Itsukushima e é mais simpático, digamos assim, visualmente falando, as agências de turismo costumam usar esse nome aqui, Miyajima, para atrair os turistas, né? E aparentemente funciona muito bem. Recebe 3 milhões de visitas dentro do país e fora do país, né? Um lugar incrível de se conhecer. E outra curiosidade interessante é que nesse Miyajima, Shima, né? Shima ou Jima significa ilha. Inclusive, Hiroshima, né, significa ilha larga, né? Apesar de não ser uma ilha, tá? Mas Miyajima de fato uma ilha, né, que fica próximo à Baía de Hiroshima. Né? E nessa ilha, né, habitam muitos veados. Dizem que tem de 500 a 1000 veados, né, uma ilha pequenininha. E tem uma história interessante envolvendo o shintoísmo nisso aí, envolvendo religião. O que acontece, né? Os veados sempre habitavam essa ilha, ok? E os seres humanos foram lá, né, foram colonizando, começaram a plantar, viver por lá. E os veados eram uma praga, eles comiam, né, as plantas comiam as vegetações. Só que eles não podiam matar. Porque na cultura japonesa, na cultura shintoísta, né, acredita-se que os veados são mensageiros de Deus. Então os homens tiveram que aprender, né, a conviver com eles de certa maneira. Então, por consequência disso, né, até hoje habitam uma grande quantidade de veados. Né, um fenômeno parecido, né, acontece também na província de Nara, né, que é uma das antigas capitais do Japão. Né, tem uma grande quantidade. A diferença é que em Nara você pode alimentar, né, os veados, os servos, né, mesma coisa, né, enquanto em Miyajima você é proibido, tá? Então tem que tomar cuidado para não ficar alimentando os veadinhos que ficam por lá. E outro ponto que eu gostaria de destacar, né, não é exatamente Hiroshima, né, mas é a ponte de Kintai. Ela fica na cidade de Iwakuni, fica na fronteira entre a província, né, de Hiroshima e a província de Yamaguchi. Yamaguchi, inclusive, né, é a prefeitura em que o primeiro-ministro atual, né, o Shinzo Abe, ele é de Yamaguchi, né? Mas enfim, né, a ponte de Kintai é considerada, né, como uma das 3 maiores pontes do Japão, 3 maiores pontes do Japão. Né? Para quem é de Brasília, né, já ouviu a ponte de Otaka, que são 3 arcos, né? E a ponte de Kintai são 5 arcos, né? Tem 5 arquinhos, todas feitas de madeira, e ela é preservada desde a era Edo. Isso é mais de 300, 400 anos atrás. Então é uma estrutura incrível, toda de madeira, né? Uma arquitetura super avançada para a época que vale a pena ver também. Tá? Então, de turismo, além do Memorial de Paz, fala de Miyajima e Ponte de Kintai. E sobre a culinária, né? Culinária japonesa, certo? A primeira coisa que o pessoal pensa, né? Pô, sushi, sashimi, você não conhece nada de culinária japonesa. Sabe o que é bom mesmo? Inclusive, eu particularmente prefiro bem mais do que sushi e sashimi, é o tal do okonomiyaki. Né? É basicamente, né, uma panqueca salgada japonesa, né, feita à base de farinha de trigo misturada com repolho, coloca-se ovo, o okonomiyaki de Hiroshima especificamente, coloca-se yakisoba dentro, né, para dar sustância. E apesar, né, de ser um prato super popular hoje em dia, ela tem uma origem bastante triste, né? Ela tem relação com a guerra também, na verdade. O que acontece, né? O Japão foi derrotado na guerra e os Estados Unidos, né, depois de, enfim, derrotar o Japão, começou a fazer apoios, né? Então aquela coisa, basicamente é como se você tivesse matado a pessoa e depois falar, oh, foi mal, né? Vou dar flores para o seu túmulo. Enfim, mas o governo americano redistribuía vários alimentos e de fato isso é inegável que
enfim, evitou que as pessoas passassem fome, né? Apesar de existirem japoneses que, claro, se recusavam a comer qualquer coisa que era oferecida pelo governo americano, o que é super compreensível, mas uma das coisas que eles distribuíam bastante era a farinha de trigo, né? E eles tinham que dar um jeito de fazer essa farinha de trigo render, por isso que eles faziam essa mistureba, misturando com repolho, misturando com ovo, colocando yakisoba para dar mais sustância, né? Então, é um alimento que surgiu no meio da pobreza japonesa, no meio da miséria que os japoneses estavam vivendo, e hoje em dia, né, é símbolo da cultura. E, inclusive, uma outra curiosidade envolvendo o okonomiyaki, né, as várias lojas tradicionais de okonomiyaki em Hiroshima é o nome de uma mulher, Chan, né? Chan é um sufixo japonês, né, de carinho, enfim, mas tem várias lojas que levam o nome de mulheres. Por quê? Porque na época, né, as mulheres que perderam, perderam o marido, né, perderam os filhos, tinham que sobreviver de alguma maneira e abriram suas casas para oferecer o okonomiyaki como um prato, né? Então, como resquício disso, né, tem muitos lugares no Japão, em Hiroshima, que levam o nome alguma coisa Chan, né? Então é bem legal também. Outra coisa que é deliciosa lá, ostras, né? Você sente o sabor, né? Como se fosse o mar concentrado dentro de um ser vivo, né? Um prato incrível também. O Hiroshima, né? É a província que mais produz ostras disparado do Japão. Inclusive, caso você vá para Miyajima, né? Como é uma ilha, você tem que ir de barco. Né? No meio do caminho da Baía de Hiroshima até Miyajima, você encontra vários locais de cultivo de ostra, que é um detalhe bem interessante. E em Miyajima você consegue encontrar várias ostras sendo vendidas por aí. Né? Então, uma delícia também é servido ao vapor, é servido grelhado, né? É servido, enfim, cozido, tem vários pratos disponíveis por lá. E por fim, né, momiji manju é um doce japonês, né? E você, brasileiro, que come apenas feijão salgado, você está perdendo o feijão doce japonês, né? É delicioso também, momiji, né? São basicamente folhas, é um doce formado de folhas, tá? E que tem dentro, né? Dentro da massa, né? Da base de farinha de trigo também, uma massa de doce de feijão. Ela tem formato de... Sabe aquela folha que tem na bandeira do Canadá? Né? Aquelas folhas que tem no Japão também, né? Nos lugares que tem mudança de estação frequente. E representa, né, muito bem... são muito comuns na período de outono, né? E elas são representadas, super doces. Tem lugares que te permitem fazer aula experimental, né? De você mesmo produzir seu próprio momiji manju e você leva como presente aos seus colegas, né? Então, por exemplo, se no Brasil você vai, sei lá, Belém traz, sei lá, açaí de presente, você vai para o Rio Grande do Sul, né? Você traz chimarrão de presente, né? Sei lá, né? Mas se você for para Hiroshima, você compra um momiji manju de presente, né? Para quem falando, olha, eu comprei isso aqui para você. E tem uma coisa bem interessante também, né, voltando aqui aos veados, tem muitos presentes feitos, né, inspirados nos veados. Eu lembro que comprei um chocolate que na embalagem estava escrito cocô de veados, né, de tantos veados que tem lá. O sabor era normal, tem chocolate, estava bem gostoso, mas é uma curiosidade interessante também. E por fim, gostaria de falar um pouquinho sobre a imigração japonesa. Sabe-se, né, Brasil é um dos países que tem maior quantidade, né, de descendentes japoneses, somos aproximadamente 2 milhões por aqui no Brasil. Mas, o que acontece, né? Tiveram vários imigrantes. O Hiroshima foi a província que mais mandou imigrantes para o mundo, mas não foi para o Brasil, eles mandaram para Havaí. A história da imigração japonesa no Havaí é muito mais antiga que a do Brasil. No Brasil, né, foi em 1908, tá certo? Em 2008, né, comemorou seu centenário, foi um grande evento, enfim. Só que em Havaí, em 2018, né, faz 2 anos, comemorou-se 150 anos da imigração japonesa. A imigração japonesa começou em 1868, mesmo período que começou a Era Meiji, a era da abertura dos portos, né, do Japão. E tem uma questão curiosa, né, que os principais províncias que mandaram mais imigrantes para o Japão se concentram no sul do Japão. Hiroshima, né, fica na região sul aqui do Japão, né, Miyajima fica por aqui, tudo bem? Só para ter uma noção, né, Tóquio fica por aqui, Yokohama aqui, Osaka, Kyoto por aqui, né, então os principais pontos, né, turísticos ficam aqui, e por isso que muitas pessoas ficam relutantes, né, em ir conhecer mais um pouquinho para o sul, mas eu digo que vale toda a pena. Né? Mas o primeiro lugar que mandou mais imigrantes foi Hiroshima, o segundo foi Okinawa, que é uma ilha que fica mais ou menos por aqui, acabei não representando porque é uma ilha que fica bem distante aqui, inclusive vale fazer um vídeo só dela, porque é uma província interessantíssima também, tem uma cultura própria, né? E também a província de Kumamoto, que fica nessa, né, ilha de Kyushu. Então, o que acontece? Vieram imigrantes, obviamente, né, de Hiroshima para o Brasil também. E é bem curioso, né, dizer que em São Paulo tem uma associação chamada Associação Hibakusha Brasil pela Paz. Hibakusha, em japonês, significa a vítimas da radiação, né? Vítimas da bomba atômica. E existem pessoas que sofreram, né, efeito da radiação, na época, em 1945, que migraram para o Brasil.
E hoje em dia, né, eles já são aposentados, né, imagina, né, foi um evento que aconteceu, hoje é 2020, então há 75 anos atrás, né, e essas pessoas vêm, né, para o Brasil inteiro, eles já vieram para aqui em Brasília também para realizar uma palestra, foi incrível, né, senhor Takashi Morita, né, um dos maiores líderes, né, nesse sentido da associação, presta um depoimento sobre o quão triste, né, o quão desastroso foi essa história da bomba atômica. São pessoas que viveram tudo isso, né? E é muito triste pensar que, como faz 75 anos, obviamente, os membros da associação têm se diminuído, né? E a gente tem que fazer de alguma forma, fazendo com que essa história não se acabe, né? Temos que lembrar do que aconteceu, nem que seja 75 anos atrás, né? O mundo está cada vez mais conturbado, nunca se sabe, né, quando voltaremos a utilizar a bomba atômica em contexto de guerra. E um professor de história meu sempre falava, né, que as guerras acontecem em um determinado período porque deixam de existir as pessoas que contam, né, sobre as tristezas da guerra. E de fato, né, as vítimas da guerra já estão ficando cada vez em menos quantidade aqui no mundo, né? Então tem menos pessoas para contar e precisamos de pessoas, né, para transmitir essa mensagem de paz, para que esse tipo de tristeza, né, não se repita na história da humanidade. Então, espero que tenham gostado, tá? Caso tenham gostado, dê um like no vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, né? E a gente se vê na próxima aula. Obrigado!